Tudo bem, então bora pro bloco C. Eu mandei o link pelo Discord do bloco C da turma. As instruções de instalação eu vou mandar para abrir o repositório, eu vou mandar pelo Discord também. Então, depois de atualizar o TKO, se você está na sua máquina no setup local, você precisa fazer isso. Se você está usando o CodeSpace, você não precisa. Upgrade TKO. Então, toda vez que a gente começar um novo bloco, a gente vai atualizar. Seja bem-vindo. O povo está embaixo? Está subindo? Tu viste o povo? Peguei. Tudo bem. Então, nossas atividades agora vão ser essas daqui, ó. Vão ser essas daqui. Primeiro bloco a gente fez toalha, animal, carro e calculadora. Ok. Segundo bloco, que foi modificadores de acesso, a gente passou uns 3 a 4 semanas. A gente fez get set e começou a agregação com uma classe só. Então a gente fez a motoca, grafite e o moto Uber. E aí eu dei como extra para vocês fazerem o carregador. Agora a gente vai entrar na atividade de listas. Tá? A atividade de listas, ela vai exigir a disciplina de FUP que a gente fez, que a gente vai precisar manipular elementos dentro de uma lista. Então a gente vai criar ela assim. Deixa eu só ter certeza do comando. TKO init. Você vai ter que, se vocês estão fazendo pelo computador de vocês, vocês vão criar o repositório e clonar. A primeira coisa que vocês vão fazer é criar o repositóriozinho, que nem vocês fizeram dos outros. Aqui alguns já criaram, ok. Aí vocês clonam para a máquina local. Tá? E aí é a mesma coisa dos outros, tá? Aqui é para criar a nossa pasta de trabalho. Então, a gente vai criar na pasta... A gente estava chamando de quê? Tarefas? MyRap foi? MyRap. Repositório... Aí eu tive que mudar porque o GitHub mudou as políticas de acesso. Então ele internamente vai querer usar o Git agora. E a gente vai fazer a atividade de listas. Deixa eu ver se isso daqui... Deixa eu ver se isso daqui vai funcionar. Espera aí. Em Python. Ok, isso mesmo. Então pronto. -L py. Então é isso. Manda lá pro Discord. Editar mensagem. Peraí, editar mensagem. A pasta de trabalho do TKO, seja na máquina local ou no CodeSpace, deve ser criada com... E vocês estavam por onde? Cadê o povo? Que eu vi todo mundo junto lá embaixo. Não? Tudo bem. Então tá aqui, ó. Vocês criam aqui com esse comando. Então vocês vão criar a pasta MyRap, apontando para o repositório de PO, apenas para a atividade de listas em Python. Está lá no nosso Discord. Então, quando vocês abrirem lá repositório, vão ter algumas coisas que você vai ter que... Vão ter algumas coisas que vocês vão fazer sozinho. Eu sugiro de verdade que vocês façam. E outra que eu vou fazer hoje com vocês. O que é que eu peço que vocês façam sozinhos? A parte que é de FUP, que provavelmente ou vocês esqueceram, ou vocês não aprenderam, ou vocês aprenderam, mas vão ter que adaptar para uma nova linguagem. Aí vocês podem usar o ChatGPT, podem usar lá
o que quiserem, tá? Essa daqui é a primeira. Então, se a gente abrir aqui a primeira atividade, ela não tem testes, mas ela vai ter um monte de sugestões de o que é que você deve, antes de começar a fazer as atividades do bloco, aprender a fazer. Então, criar um vetor vazio, tanto para um tipo primitivo quanto para um tipo objeto. Criar um vetor preenchido. Adicionar um elemento no final do vetor. Acessar um elemento utilizando uma posição, coisas que a gente viu em FUP, né? Percorrer um vetor. Que mesmo que vocês nunca tenham visto talvez isso em Python, nesse ponto da nossa história é para vocês terem a habilidade de conseguir aprender sozinhos, porque entenderam minimamente os fundamentos. O que é um vetor, o que é andar sobre o vetor, o que é uma posição do vetor. Então, não seria necessário que eu pegasse a colher e botasse a colherzinha dentro da boca. Vocês conseguem pegar um tutorial de Python ou até manipular o chat GPT da forma como vocês precisam para conseguir gerar esse tipo de conhecimento. Então, o que é que eu sugiro que vocês façam? Sozinhos. E eu não vou fazer isso porque a gente tem níveis diferentes de conhecimento. Criar uma lista vazia. Aí se você não sabe, você pesquisa, depois você vai aprender que para criar uma lista, você vai lá, a lista, ela tem um tipo, poderia ser uma lista de strings, e aí, por exemplo, criei aqui uma lista vazia. Minha lista está vazia. Para adicionar, criar uma lista de um tipo objeto. Então, se eu criar aqui uma coisa, init nome, que é uma string, self.nome recebe nome. Isso seria uma lista de strings, isso daqui seria uma lista de fulls, criando uma lista vazia. E aí você segue na sequência, cria uma lista preenchida. Uma lista preenchida, na hora que eu vou criar, eu já posso colocar os elementos dentro dela. A mesma coisa, full de ovo, full de uva, full de ameixa. E por aí vocês vão, passo por passo, adicionar no final, remover do final, adicionar do começo, remover do começo. Então, vocês podem fazer lá usando o LLM, né, o GPT, o Gemini, qualquer coisa. Aí vocês dizem assim, como eu faço isso? Como é que eu junto elementos de uma lista utilizando o método join para imprimir de forma formatada? Então você vai descobrir que você consegue fazer assim. Bota o elemento que você quer juntar, ponto join e o elemento da lista. Isso daqui te gera um string, onde todos os elementos da lista vão estar separados por /n. Então, full bar bus. Se você quiser outra coisa para juntar, full bar bus. Se eu quero um /n com 3 tracinhos, tem um /n com os 3 tracinhos separando cada um dos elementos. E aí vocês vão, um por um, fazendo essa revisão de FUP. E se vocês não viram isso em FUP, infelizmente, vocês vão se virar de aprender sozinho, porque vocês já têm essa capacidade de ir entendendo os conceitos e ir atrás da base. O que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou, assumindo que vocês têm os conceitos mínimos, construir um pequeno projeto, que é o projeto que a gente vai utilizar como base para fazer todas as atividades do bloco. Então, nesse projeto, o que é que a gente vai entender? Vai entender que existem 2 tipos de vetores. Um vetor que eu vou chamar de vetor sanfona, que é onde ele começa vazio e a gente vai inserindo elementos no final, e conforme a gente insere esses elementos, o meu vetor vai aumentando, e eu posso tirar os elementos, seja do final ou seja do começo, e conforme eu vou tirando, o meu vetor vai diminuindo. O que acontece com a ideia desse vetor de sanfona é que ele não tem buracos, não faz sentido ter buracos. Então, para isso, você pode pensar uma fila de um banco, uma fila de pagamento. O que acontece quando sai alguém do meio da fila? A fila diminui.
a fila se ajusta, não fica um buraco no meio da fila. O que acontece quando eu tiro a pessoa do começo? A fila anda. Então, se eu tirar o elemento que está na posição 0, o que vai acontecer? Ele sai, mas a fila diminui e o cara que estava na posição 1 vai para a posição 0. É o que a gente chama de... é um vetor sanfona. Mas existe também um outro tipo de vetor, que ele tem um tamanho fixo. E a gente vai chamar isso daqui de um vetor de nulos. Por exemplo, se você imaginar os caixas de um banco, hoje eu acho que você não sabe nem o que é isso mais, porque não existem mais caixas, tudo é virtual, né? Mas os caixas de um mercantil, você pode ter os caixas, mas os caixas atendem pessoas. Então, se a gente pudesse pensar nesses vetores como vetores de pessoas, a gente teria uma lista de espera. Vou colocar a lista de espera embaixo, tá? Então, a gente teria uma lista de espera, onde os clientes vão chegando e cada vez que chega um novo cliente, a minha fila aumenta. Tá aqui, tá aqui. E vamos imaginar que esse vetor de atendimentos tem 3 posições. Ou seja, eu tenho possibilidade de atender até 3 clientes. A gente poderia imaginar que seriam 3 caixas. Eu preciso de uma forma de representar a presença e a ausência de um cliente dentro do caixa. Quando o cliente vai embora, os caixas diminuem? Não, o caixa ainda está lá, só que ele está lá sem o cliente. Então, a gente precisa de uma forma de representar esse vetor de caixa. Se eu tenho 3 caixas atendendo, eu poderia pensar num vetor com 3 posições. Posição 0, posição 1 e posição 2. E o que eu quero representar são os clientes que vão para dentro desse caixa. Atualmente, não tem ninguém na posição 0, não tem ninguém na posição 1, não tem ninguém na posição 2. Não tem ninguém. Então, o meu caixa que guardaria um cliente, atualmente não tem ninguém. O que a gente vai colocar de valor nesse caixa para representar a ausência? Que a gente fez na motoca e a gente fez na lapiseira? None, o vazio. Então, quando não tem ninguém, a gente coloca nulo, a gente coloca none, a gente coloca o tipo que a linguagem possuir para representar uma ausência explícita. Então, atualmente, o meu caixa não tem ninguém na posição 1, não tem ninguém na posição 0 e não tem ninguém na posição 2. Só que aí acende aquela luzinha, já aquela luzinha de atendimento, que diz assim, estão chamando na posição 1, não é assim que funciona? Então, o que acontece? Quando acende a luzinha da posição 1, o que é para acontecer? Primeiro elemento da fila de espera vai sair daqui e vai para onde? Para a posição 1. E o que acontece aqui? Fica um buraco? Não. O que acontece aqui é que a fila diminui. Esse daqui está contando dinheiro, esse daqui chamou, aí aparece a luzinha, chamando no caixa 2. Aí o que acontece? Aqui que estava vazio, vem o primeiro da fila, vai para o caixa 2 e o caixa de baixo cansou. Aí esse daqui esperou tanto que desistiu. Ele foi embora. O que acontece? Vai ficar um buraco? Não. A caixa diminuiu. Aí esse daqui acabou o atendimento. Ele vai embora e leva o caixa com ele, sim ou não? Não. Ele não leva o caixa com ele. Ir embora, esvaziar o caixa, é equivalente a tirar o menino da motoca. O que é que significa? Que eu vou voltar a botar vazio de novo. Se ele foi embora, eu só fiz botar vazio para dizer que ele foi embora. A posição não sai de fato. Então, percebam que ao sair de um vetor, tem 2 comportamentos distintos. No primeiro, a gente realmente faz um buraco, aquele buraco é colapsado. E no segundo, a gente trabalha a presença e a ausência, colocando um objeto e colocando none. A mesma coisa que a gente fez na motoca e
no porta-minas, na lapiseira. Só que agora a gente vai utilizar um vetor para representar várias posições onde eu posso ter e não posso ter ausência. Tudo bem, tudo bem. Pronto, então é isso daqui que a gente vai implementar hoje. Então vamos lá, vamos criar o nosso projeto. Essa daqui é a bodeguinha. O que é que tem de atividade obrigatória desse bloco? Se vocês fizeram, eu espero que vocês tenham feito, né? Porque a gente deixou tempo e sala para isso. A atividade do grafite, a lapiseira deve levar uns 20 minutos a mais. Porque a atividade da lapiseira é exatamente a atividade do grafite, só que você vai poder guardar vários grafites no tambor. Então, você coloca grafite para dentro do tambor e puxa do tambor para a ponta. Então, em 20 minutos você adapta o código que você já tinha para o novo código. O código do pula-pula é muito parecido com o da bodega, só que são 2 vetores de sanfona. As crianças chegam na fila de espera, e aí quando termina o tempo dos meninos que estão no pula-pula, você tira todo mundo do pula-pula e joga para a fila de espera. Aí depois você pega o pessoal que estava esperando e joga de novo no pula-pula. Tipo aqueles brinquedinhos de festa, né? Assim, não é o loop infinito? Então quando termina o tempo, tira do pula-pula e joga para a esfera, tira da esfera e joga para o pula-pula. O cinema é a mesma coisa dos caixas, só que é só um vetor de caixas. Você vai gerenciar alocações de clientes pedindo cadeiras de cinema. Quando o cliente puxa uma cadeira de cinema, ele diz, eu quero a cadeira 5, eu quero a cadeira 4, eu quero a cadeira 3. Aí você reserva essa cadeira para ele. E aí, se por acaso ele quiser cancelar a reserva, ele vai lá e cancela a reserva. É a mesma coisa da bodega, só que só com o vetor estático. Tabuleiro, vocês não precisam fazer, o junk food vocês não precisam fazer. Os dois, eles contam como atividade extra, tudo bem? Ou seja, tem um maisinho aqui para representar que vocês ganham um ponto extra se fizerem. Então, tudo aqui é compreender o fluxo de trabalhar com os objetos que a gente vai ver agora na bodeguinha e treinar os vetores que vocês vão precisar para todos eles. Porque em todos eles você vai precisar fazer busca, fazer inserção, fazer remoção, e tudo isso é manipulação de dados dentro do vetor. Então, vamos treinar a bodeguinha. Eu vou abrir aqui e vou ler com vocês. Este é um projeto de modelagem e implementação de um mercantil que simula... Ué, por que a gente está sem foto? Porque nós estamos sem foto. Não era para estar sem foto. Ah, tudo bem. Entendi. Vou consertar isso. O GitHub, ele mudou a política de acesso. Então, como todos os alunos, eles acessavam as atividades olhando, consultando o GitHub, ele está pensando que a gente é robô. E aí ele está bloqueando os limites de acesso. Eu ajustei para trabalhar agora com fork, mas eu não fiz o código para redirecionar as figuras. Então, para ver as figurinhas, vocês podem acessar direto no GitHub. A gente está onde agora? Bodega. Aí, olhando pelo site, vai aparecer direitinho. Vocês conseguem imaginar por que aqui ficou um esqueleto? Demorou demais a pessoa. Boa essa figura, né? Então vamos lá. Esse é um projeto de modelagem e implementação de um mercantil que simula o funcionamento de caixas de atendimento em uma fila de espera. Para isso serão implementadas 2 classes principais, pessoa e mercado. A classe mercado representa o estabelecimento, com atributos como caixas de atendimento, counters, e uma fila de espera de cliente, waiting. Os caixas, os counters, são modelados como um vetor de tamanho fixo.
Uma posição do caixa terá o valor nulo, para representar que o caixa está vazio, ou terá um objeto cliente. Aqui no TypeScript seria nulo, no Java seria assim, no C++ seria assim, não tem o Python, mas é que nem o JavaScript, ó, como é parecido, só que none. A fila de espera é uma lista de clientes de tamanho variável. Todo cliente que chega é inserido no final da fila. Todo cliente que é chamado é removido do início da fila. Tudo bem. As operações principais incluem o cliente chegar, um arrive, ser chamado no caixa, um call, e finalizar o atendimento, finish. As operações bônus são furar a fila, cut in line, e abandonar a fila de espera, give up. E o resto aqui é só manipular os métodos. Isso daqui é a implementação do toString, que seria mostrar os caixas e mostrar a fila de espera. E aqui ele guia a orientação para a pessoa poder fazer no passo a passo, que seria, se você fosse fazer do zero, todos esses métodozinhos. Então, a gente vai construindo aqui do zero, de pedaço por pedaço. Então, se vocês quiserem fazer comigo, vocês podem fazer comigo. Blim, 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 blim. Pronto, bodega, bodega. Cadê o código da bodega? Bodega. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é montar a estrutura. Sempre que você for fazer o código, você, antes de tentar fazer lógica, só monta o esqueletinho para as coisas se conectarem. Esse é o teu primeiro objetivo. Então, a gente vai criar classe pessoa. Classe pessoa tem um nome. Vocês querem fazer comigo ou vocês querem que eu faça, pare e eu dou tempo para vocês? Como é que vocês querem? Tá, então vamos fazer assim. Se vocês tentarem fazer e escrever e prestar atenção, vocês se perdem. Então, eu vou fazendo, vou usar até aqui o Copilot para pular essas partes que a gente já viu, mas se em qualquer momento vocês se embananarem, vocês levantam a mão e perguntam. Pode ser? Então, por exemplo, vou usando aqui o Copilot para a gente construir só as estruturas que a gente conhece. Como seria o fluxo que você deveria fazer? Número 1. Estrutura básica só para as coisas se conectarem, antes de colocar qualquer tipo de lógica. Essa é a ideia. Então a gente vai criar a pessoa, e toda vez que você cria uma classe, o que, é que você vai fazer também? Toda vez que você cria uma classe, você cria o construtor e você cria o quê? Não. Você cria o str, para poder representar a tua classe como texto. Então nós fizemos a pessoa, e aí a gente vai para bodega, para o marketing. Olhando no diagrama de classes, a gente vê que o diagrama não existe, porque era para existir. E por que não existe? Por que você não existe, diagrama? É muito estranho isso. Ó, tá vendo? Ó? Too many requests. Pare de ficar fazendo scrapping no GitHub. Ele tá bloqueando nós. GitHub safado. Só que quando nós... Seja bem-vindo, querido. Quando nós fizemos o acesso, a gente já clonou ele todo internamente, né? Agora eu estou trabalhando com clone. Deixa eu consertar isso aqui. Que chato, GitHub. Não tinha isso antes. Eu fiz no Xcode, MyRap, TKO, Cache, PO, base, bodega, não é isso? Bodega. Tá aqui o diagrama. Eu vou consertar esse bug hoje. Então tá aqui o diagrama. Ó,
Então, aqui a gente tem duas coisas, os caixas, e os caixas são a lista onde eu posso ter pessoa ou nulo. E a fila, né, de espera é uma lista de pessoas. Então, a gente vai para essa abordagem. Eu tenho uma fila. Bora lá. Não. Meus caixas vão começar vazio. Eu tenho uma lista de counters, são os meus caixas. Counters, que é uma lista de pessoas ou nulo. E esse daqui é importante. Como elas têm tamanho fixo, eu posso colocar em cada posição uma pessoa ou nada. Só que a lista de espera, o waiting counter, é apenas uma lista de pessoas. Tudo bem? Então, vamos ver aqui essa realidade. A minha lista de espera, ela aumenta e diminui. E faz sentido que ela comece vazia. Só que os caixas, não é o objetivo do trabalho ficar gerenciando, ter um caixa a mais, ter um caixa a menos, sair um caixa. Então, a gente quer que ela comece já com todos os elementos e estabilize com esse tamanho até o final. Só que do jeito que ela está começando aqui, ela está começando como? Vazia, não é? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir o diagrama que sugere que nós façamos o quê? Na hora de criar, tá vendo aqui, ó, construtor, market, a gente já passa a quantidade de caixas que eu vou ter no meu mercantil. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente já vai passar de cara a quantidade de caixas counter size que eu vou ter no meu mercantil. Aqui a primeira coisinha de FUP. Atualmente ele está sendo criado vazio, só que eu quero que ele tenha 5, 6, 10, 3, 4 elementos. Como é que eu vou fazer isso? Pode usar um for, mas cada linguagem vai ter uma forma diferente de otimizar isso. Mas vamos fazer do jeito que funciona para todas as linguagens. Eu posso inserir várias vezes nada dentro dos meus caixas. Então, vamos lembrar aqui de listas. Esse range, ele me gera um iterador que vai me ter esse tanto de elementos. Então, eu estou dizendo, faça tantas vezes. Faça tantas vezes o quê? Pega a lista e adiciona um novo valor no final dessa lista. E qual é o novo valor que vai ter no final da lista? Nada. Então, se eu quero começar com 4 caixas, eu vou inserir 4 vezes o valor nada e eu vou ter uma lista de 4 posições, onde todas essas posições têm o valor nada. Nada na primeira posição, nada na segunda, nada na terceira, nada na quarta. Mas existe esse valor dentro dessas posições. E pronto, a nossa estrutura está minimamente montada. Não vou fazer método para inserir, remover nem nada. Vamos fazer aqui um método para imprimir. A gente sempre tem que começar nessa estrutura. E aí eu vou fazer manual e depois a gente faz o otimizado, tá? Então, toda vez que você pegar agora esses métodos toString, eles normalmente vão ser mais complexos do que só imprimir o nome e a idade. Eles vão precisar que você vá aglutinando, juntando vários valores e normalmente iterando dentro dos vetores para juntar esses valores. Então, vou colocar assim, ó, o toString ele não quer imprimir, ele quer gerar um texto de saída. Então, a gente vai criar um texto de saída. Depois, eu vou começar a percorrer os meus vetores, pegando essa informação e colocando no texto de saída. Então, eu vou fazer assim, ó. Ele vai começar com caixas. Aí eu vou colocar aqui um cochetinho. Caixas e abrir um cochete. Agora eu vou um cochete? É cochete. Agora eu vou percorrer o meu vetor
pegando o valor que está lá e colocando dentro dessa lista. Pego o valor, coloco na lista. Pego o valor, coloco na lista. Para percorrer o meu vetor, é a mesma coisa que a gente fazia em TypeScript. Para cada pessoa nos caixas. Se eu fizer só isso daqui, saída vai receber a string da pessoa e depois uma vírgula. Saio. Agora eu vou desativar o Copilot. Ó, vamos lá. Vamos construir um pouquinho. Coloquei a pessoa, vírgula, ou então a pessoa, espaço, a pessoa, espaço. A gente está aprendendo a montar. Aí no final eu boto mais um cochetinho para dizer que eu terminei aqui de colocar os caixas. Coloquei os caixas. O que é que falta eu colocar agora? Quais são as duas coisas que tem no meu mercado? Os caixas e a fila de espera. Vou fazer a mesma coisa, só que para a fila de espera. Para não ficar grudado, botar uma quebra de linha aqui. Mesma coisa. Estou fazendo a composição. Minha fila de espera vai ser abrir um cochetinho. Vou percorrer para cada pessoa na fila de espera, saída, mais a pessoa. E aí eu finalizei com o cochetinho. Agora eu consigo retornar isso daqui. Vamos lembrar o que a gente está fazendo. A gente está compondo um resultado. Os nossos objetos agora vão ser elementos com várias coisas. A agenda vai ter contatos, os contatos vão ter telefones e por aí vai. A gente vai ter que ir montando, fazendo a composição. Estou mostrando o jeito genérico, daqui a pouco a gente vai para o jeito simplificado. Por quê? Porque se você conseguir entender o jeito genérico, você resolve qualquer coisa. Se você entender o jeito simplificado, você resolve as coisas mais simples. Agora a gente vai testar isso daqui. Sugiro que sempre antes de testar com aquele loop da main, você teste na mão. Então, o que seria testar na mão? Vou criar aqui uma pessoa. Vou imprimir essa pessoa. Vou criar aqui um mercado. Com 5 caixas e vou imprimir esse mercado. E aí a gente vai rodar para ver o que é que sai. Então vamos lá. Isso daqui é o nosso código. Então, esse David foi a impressão do usuário que eu criei. E aqui caixas foi a impressão dos caixas que eu coloquei. Por que está aparecendo 5 vezes none? Porque eu inicializei o meu código com 5 caixas. E aí aparece none, 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 none. E aí na lista de espera não tem ninguém, porque eu não botei ninguém na lista de espera. Será que se tivesse alguém apareceria? Vamos testar. Já que atualmente está tudo como público, eu posso simplesmente colocar, por exemplo, o David market ponto fila de espera. Como é que eu boto no final de uma lista? Append. Vou colocar essa pessoa, o David, dentro da fila de espera. Tudo é público, eu consigo acessar os elementos diretamente. Então, na hora que eu imprimir esse negócio, ops, quem está na fila de espera? David. Ele está lá e ele levou 5 bolsas, 5 mochilas. Né, Davi, mais 5 mochilas para a fila da Rio. Tá certo? Por quê? Porque quando ele faz esse laço, ele não sabe identificar que são elementos diferentes. Ele sabe identificar que tem David nas 5 posições. Beleza? Então, vamos simplificar isso daqui. Existe um método próprio da classe string que serve para juntar coisas.
Esse método é o método join. Então a gente poderia utilizar aqui o método join. Como é que ele funciona? Eu digo qual é o texto ou o caractere que vai ficar no meio, tracinho, e aí a partir dele eu chamo o método join e eu digo o que é que ele vai juntar colocando o tracinho no meio. Ele vai juntar self.waiting. Ué, por que não funcionou? Não funcionou porque o join só funciona com texto. E o waiting é uma lista de quê? O waiting é uma lista de quê? Pessoas. Se eu tivesse texto, vou ter que consertar isso aqui. A recebe uva, ovo, Eva. A, uva, ovo, Eva. Se eu colocasse tracinho ponto join A, ele ia colocar uva, ovo, Eva com um tracinho no meio. O problema é que o waiting não é uma lista de textos, é uma lista de pessoas. E aí a gente vai aprender um recurso muito legal do Python, que a gente chama de list comprehension, né? Compreensão de lista. O que é o list comprehension? É uma forma de manipular listas com muita facilidade. E como é que ele funciona? Ele funciona assim. Para fazer um list comprehension, a gente coloca os cochetinhos próprios de lista. E aqui dentro, a gente vai usar a seguinte estratégia. Aqui vai ser a ação for alguma coisa em lista. Se tal coisa. Tá vendo? Ação para cada elemento de uma lista, se tal coisa acontecer. E aí a gente pode misturar isso de várias formas. Por exemplo, se eu quero... deixa eu ver, cara, que chato aqui. Ah, tá. Deixa eu tentar abrir isso daqui. Pronto. Olha que legal. Vamos ver se funciona aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui uma lista com os elementos 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8. Tá aqui minha lista. Se eu quiser saber o que é que tem na lista, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Não é isso uma lista? Beleza. O que é o list comprehension? É uma forma de manipular uma lista, filtrando ou gerando outra lista. Se eu quisesse somar mais um com todo mundo gerando uma nova lista, eu escreveria assim, ó. Tá muito no fim da tela, né? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso para... Melhorou agora? Tava muito no finzinho da tela para quem tá lá embaixo. Olha o que é que eu vou escrever. Eu quero x mais 1 para cada x na lista. Qual é o nome dessa variável aqui? Lista. Eu estou dizendo, para cada elemento na lista, cria uma nova lista, só que nessa nova lista você vai colocar o quê? X mais 1. Então, quem é que saiu? 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8. Eu poderia dizer x vezes 2 para cada elemento da lista. 2, 6, 4, 8, papapá. Posso salvar isso em outra variável. Então, eu vou chamar isso daqui de B. B vai ser x vezes 2 para cada elemento da lista. Isso daqui é o nome que eu quiser dar para cada elemento da lista. Elemento vezes 2. E está aqui a informação que ele gerou para mim. Por que o list comprehension tem aquele ifzinho no final? Vamos lembrar, isso daqui é a minha lista, tá? E se eu quisesse só os números ímpares?
eu poderia dizer, eu quero os elementos para cada elemento na lista, se, e aí eu posso colocar agora o teste que eu quiser. Se elemento mod 2 for igual a 1. O que é que eu estou dizendo? Para cada elemento, se ele for ímpar, eu quero ele na minha nova lista. Então, quais são os elementos que vão ser zerados na nova lista? 1, 3, 5 e 7. Então, nessa estrutura aqui de ação e teste, eu posso descompactar uma lista, um mapa, qualquer coisa iterável, decidir um critério de quais elementos eu vou manipular e, com esses elementos, definir qual é a ação que vai ser aplicada a eles. Então, é uma ferramenta super poderosa. Então, ó, eu quero elemento, string de elemento mais asterisco. Transformei string e botei um asterisco no final. Então, isso daí vai ser útil para quando a gente quiser fazer um punhado de manipulações. A primeira que nós gostaríamos seria, poxa, o join serve para juntar coisas, não é verdade? Só que o join só funciona com listas de textos. Então, eu posso utilizar isso daqui para transformar tudo em texto para cada x na minha lista. Para cada elemento na minha lista, eu transformei esse cara em texto. Então, se a gente fosse compactar e tirar esses mais aqui, olha como é que ele ficaria. Vou tirar esse monte de mais aqui e vou botar aqui um lixo, Espera tem o texto, tem o travessão, e aí eu vou ter isso daqui tudo, ou então se você achar que fica muito sujinho, você pode gerar separado, esperando esse texto aqui, e aí você coloca ele aqui dentro. Esperando. Faz diferença simples e dupla. Esperando. Tá aqui os carinhas que estão esperando. Que é isso? Então, isso daqui substituiu aquele for com aquele tracinho dentro, tudo aqui dentro. Eu quero separar todo mundo por tracinho. Eu quero separar todo mundo por vírgula espaço. Todo mundo é quem? Cada uma das pessoas que estavam na fila, eu transformei ela em texto. E aí eu juntei todas essas palavras de texto utilizando a vírgula espaço. O que é que isso daqui vai me gerar? Isso daqui. David, vírgula espaço, David, vírgula espaço, vírgula espaço, vírgula espaço. E ficou faltando fecha, né? Fechar. Ok. Tá vendo esse monte de non? Por que está saindo non? Porque é o valor que está lá. E o Python é como o TypeScript. Automaticamente ele converte isso para texto e gera non. Mas eu poderia querer colocar outras coisas. Vazio, nome da pessoa. Se eu botar o Davi na maciota, market.counters.append, se eu colocar o Davi dentro da fila de espera, não, eu não quero colocar ele dentro, eu quero colocar ele na primeira posição. Então, posição 0 recebe Davi. Tá aqui, ó. Davi está na posição 0. Eu não quero que apareça none, eu quero que apareça vazio, se não tem ninguém. Então, o que é que eu posso fazer? Antes de mandar gerar o texto, eu tenho que testar o que é que está lá. E aí, agora, é aquela hora que a gente faz a mesma coisa que a gente fez no outro. Se a pessoa é vazia, se a pessoa não existe,
Aí eu posso imprimir saída mais vazio. No caso da atividade, eu acho que são 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E um espaço. Se a pessoa não existe, eu boto 5 tracinhos. Se existe, eu coloco a pessoa. Entenderam aí o lance do for? Se existe, eu coloco 5 tracinhos. Se não existe, eu coloco a pessoa. Será que dava para fazer isso daqui também? Mesma coisa. Dava para fazer desse mesmo jeitinho. Só que esse teste viria aqui dentro. Para cada pessoa, faça o quê? Se ela existe, o nome. Se não existe, vazio. Deixa eu comentar aqui, ó. Pessoas seria separar por vírgula, espaço, ponto, join. Mesma estruturazinha. Para cada pessoa em self.counter, nos caixas, o que eu vou fazer com essa pessoa? Se ela é vazia, eu coloco 5 tracinhos. 5 tracinhos, if x is none. Se não, eu coloco o texto de x. Feio, né? Deixa eu fechar aqui. For self encounters. Para cada pessoa na lista de espera. Para cada pessoa na lista de espera. Coloque vazio. Is. Se x é none, se não, coloque o texto de x. Pessoas. Bora rodar. Tracinho, tracinho, tracinho. Tanto eu posso fazer assim, com o lacinho, como eu posso fazer assim com o nome disso daqui é list comprehension. Ixi, Maria. Tem um R a mais? Comprehension. Acho que é alguma coisa assim. List comprehension. Tá? Então, essa daqui era a parte difícil da atividade. O resto é fácil. O que seria o resto da atividade? Entender o fluxozinho para entrar e sair. Então, vou mandar isso aqui para vocês, colocar lá no Don'tpad, deixar vocês rodarem, don'tpad.com/abacaxi azedo. Tem alguma coisa no abacaxi azedo? Será que tem? Sim. Inspeção de semiótica. Entrevista semi-estruturada. Tchau. Está lá no abacaxi azedo. Peguem o código, deem uma olhadinha para ele de perto aí da telinha do computador de vocês. Tu não mandou a atividade?
Então não mandou. É que nem tu ir para uma prova de concurso e mandar uma documentação com o endereço errado. É. Ô meu povo, não acredito que vocês estão cometendo esse erro ainda não, meu povo. Pior que eu falo o tempo todo, verifique se os dados de vocês estão no repositório. Eu abro de novo para tu consertar, tá certo? Aproveitar que assim que tiver terminado a aula eu abro de novo para você consertar. Então peguem o código, deem uma olhadinha para ele. Vejam os elementos que nós criamos. O init, que já inicializa todas as posições. O toString, que é diferentão, que vai fazendo todas essas composições. O list comprehension. Mude alguma coisa nele, bote um valor a mais, bote um valor diferente. Veja como é que ele se comporta. Teste, vai testando uma coisa, vai testando outra. Mude o texto. Vou reabrir a atividade, tá? Pra tu conseguir enviar. Tu sabe como fazer? Tu tem que pegar a pasta toda, entendeu? A pasta lá, MyRap toda, recorta ela ou copia ela e cola no repositório certo. Aí tu dá o add, o commit e o push. Se você copiar só seus códigos, ela vai ficar sem nada do histórico de interação.
ainda bem que você viu durante a aula, porque o pessoal que está pedindo depois da aula não está fazendo. Tá, pronto, o B está aberto. Durante a aula você ainda pode fazer. Hã? Ó, tu clonou os dois repositórios. Tu clonou o repositório B na tua máquina? Você tem que clonar o repositório B para sua máquina. Você estava fazendo onde? Aí você tem que pegar a sua pasta de trabalho todinha e copiar para dentro do repositório B para poder enviar a sua pasta de trabalho. Deixa eu dar. Ah, tá, porque tu criou os dois dentro da mesma pasta, né? Mas eles estão aqui no bloco B, sempre estiveram ou não? Ou tu colocaste agora? Ah, então tudo bem, eles estão. Porque eu pensei que eles estavam fora dessa pasta aqui, ó, tá vendo? Essa aqui. Ah, tudo bem, então não faz diferença não. Se ela está dentro da pasta, tudo bem. Agora, os outros métodos, eles só seguem a lógica. Só seguem a lógica do que a gente imaginaria que eles deveriam fazer. Então, por exemplo, o que é que significa chegar uma pessoa, self, chegar uma pessoa no mercado? Se chega uma pessoa no mercado, ela vai para onde? Se chega uma pessoa no mercado, ela vai para onde? No caso aqui, a gente tem duas estruturas. Os caixas e a fila de espera. A pessoa chegou, ela tem que ir para onde? Para o fim da fila de espera. Então, self.waiting.append a pessoa que chegou. Observe que isso daqui não tem como dar errado. Independente se tinha alguém na fila ou se a fila estava vazia, a pessoa vai para o final da fila e acabou-se. Vamos para os outros métodos agora. O que pode acontecer quando a pessoa está dentro da fila? Ela ser chamada para o caixa. Então, se eu chamo alguém numa determinada posição do caixa, caixa 2 está chamando, caixa 3 está chamando, caixa 1 está chamando, o que deve acontecer? A pessoa sair da fila e ir pro caixa. Ok, quem vai sair da fila? O primeiro da fila. Então, o primeiro da fila tem que ir para o caixa nessa posição. Então, a gente vai fazer isso de duas etapas. A gente vai primeiro copiar a referência, o caixa, counter, nessa posição, vai copiar a referência do primeiro da fila. O caixa dessa posição copia o valor do elemento do primeiro da fila, ou seja, é equivalente a eu copiar ele para lá. Só que agora eu tenho que tirar o cara da fila. Eu posso tirar o cara da fila fazendo um del. Então, isso daqui é o equivalente a apagar aquela posição, caixa vai diminuir. Então, vamos testar. Vamos testar.
criei um mercado com 5 caixas, market ponto, vou colocar para dentro a Maria, vou colocar para dentro o David, vou colocar para dentro a Julia. Então, se eu rodar, Maria, David e Julia estão esperando. Então, bora lá. Se eu mandar chamar market.call no caixa 1, o que vai acontecer se eu chamar no caixa 1? A Maria, que é a primeira da fila. Eu estou colocando no final, então ele está crescendo para a direita. Maria vai sair daqui e vai para qual posição? Caixa 1, que seria a segunda posição. Ok, tá aí, Maria saiu e foi para a segunda posição do caixa. Tudo funcionando como a gente esperava. Agora vamos começar a imaginar as coisas que podem dar errado. Se, sem querer, a gente fizer isso, o que foi que aconteceu? Todo mundo pisou em cima da Maria, a Maria desapareceu. Será que quando fulano vê o número 1, ele pode simplesmente chegar lá e subir em cima da pessoa que está no caixa? Não. Então, coisas que podem dar errado na hora que o sininho toca. Bem, chamando no caixa 1, o que pode dar errado? Caixa está ocupado, né? Como é que eu sei que o caixa está ocupado? Se ele nessa posição já tem alguém, is not none. Se já tem alguém, caixa ocupado. E eu retorno. Tem uma coisa ainda que pode dar errado. O que pode dar errado? Duas, na verdade, mas vamos lá. Não tem ninguém na fila. Perfeito. Se não tem ninguém na fila, ninguém pode ir pro caixa. Como é que eu sei que não tem ninguém na fila? Se o tamanho da minha fila de espera foi igual a 0. Fila vazia. O último seria, por exemplo, tá te chamando no caixa 7, mas só tem 5. Se index for menor do que 0 ou index maior ou igual a length de self ponto counter. Isso daqui é o que poderia dar errado, mas é só o óbvio. Não pode ir se não tiver ninguém para ir, não pode ir se já tiver alguém lá, e não pode ir se o índice não existir. Mas agora, nosso código funciona. Então, se eu chamar várias vezes no caixa 1, a única pessoa que vai é a Maria, porque das outras vezes vai dar caixa ocupado. Mesma coisa para o sair. Arrive, def, leave. A pessoa sai do caixa. O que é que pode dar de errado só? Não tem ninguém para sair, né? Ou então o índice não existe. Como é que eu sei que o índice não existe? É esse daqui. O índice não existe. Mas como é que eu digo que não tem ninguém para sair? Se essa posição for none. Observe que a gente não faz igual, tá? Mesmo que funcione, o ideal é usar o as, né? E não o igual, ou então o diferente. Seria o is ou is not. Não é. Se é vazio, caixa vazio. Mas supondo que o índice existe e que tem alguém lá, como é que eu tiro a pessoa do caixa? Como é que eu tirava da motoca?
Como eu tiro as cabritinhos do caixa? Como é que vocês fizeram com a motoca, meu povo? Como é que vocês tiraram a criança da motoca? Como é que vocês tiraram a lapiseira da ponta, o grafite da ponta da lapiseira? Como é que vocês tiraram a criança da motoca? Como é? Coloca vazio lá, meus queridos. Self.counter. Nessa posição, recebe vazio. O valor vazio representa a presença e a ausência. Então, tirar a pessoa equivale a colocar vazio. Tá certo? Se fosse que nem no Moto Uber, se você quisesse retornar a pessoa, aí você teria que salvar a informação que está lá. Mesmo código da motoca. A diferença é que agora eu estou pensando numa lista, mas é exatamente o mesmo código. Exatamente o mesmo código. Então, com isso daqui, a gente termina a manipulação essencial da estrutura de lista. O que a gente tem que lembrar? Que nós temos, em algum momento, a gente vai ter o processo de adicionar no final. Em algum momento a gente vai ter o processo de remover do começo. A gente vai estar copiando elementos de um local para outro local. Começo de um vai para o final do outro, final de um vai para o começo do outro. E a gente vai ter que treinar essas manipulações. Começo para o fim, fim para o começo. Para poder fazer isso daqui. Outros métodos, lá eu já vou fazer todos aqui, exigiriam busca. Então, dois métodozinhos que tem lá seriam give up. Fulaninho desistiu de esperar. A dona fulana desistiu de esperar. Ou então chamaram ela na sala VIP. Por favor, dona Ana Maria, saia da fila e venha para a área VIP tomar café. Então, como é que eu tenho que achar esta criatura e tirar ela de dentro da lista? Então, vou ter que percorrer para saber onde é que ela está. Como eu quero tirar ela, eu vou precisar da posição dela. Se eu vou precisar da posição, eu vou precisar de um rangezinho. For i em enumerate de self.waiting. Eu acho que eu trabalhei o enumerate com vocês, ou pelo menos mostrei em algum canto do mundo, ou não? O que é que vocês acham? Vocês lembram disso ou não? Não, né? Porque a gente viu vetores. A gente não viu vetores não, a disciplina? Nessa? Acho que não, né? Tá. Então, quando você percorre vetores, você pode percorrer ele de três formas. Primeira seria utilizando o índice para ir em range de length de self.waiting. Isso daqui seria como se fosse por índicezinho. Se self.waiting na posição i name for igual ao nome que eu quero, deleta. Isso aqui seria o código. Para cada elemento i na minha lista de elementos, se esse elemento tem o nome da pessoa que eu quero remover, removo.
Só que normalmente a gente não faz isso porque isso é muito feio. A gente usa o enumerate. O que é que o enumerate faz? Ele pega esse vetor que eu tenho aqui e ele me retorna duas informações, a posição e o valor. Então ele me retornaria a posição e o valor. Então agora eu poderia fazer assim, ó. Person.name, eu deleto. Enumerate, ele pega uma estrutura e ele passeia pela estrutura acessando parezinhos. Posição, valor, posição, valor, posição, valor. Se por acaso essa pessoa tem o nome da pessoa que eu quero remover, então eu tiro ela da lista e aí eu posso dar um break e terminar o meu laço. Fulana desistiu de esperar e foi embora. Fulaninha desistiu de esperar e foi embora. Tá? Então, essa daqui é a estrutura da bodega. A bodega praticamente é isso daqui, ó. Mostrar, que a gente já fez usando os join. Iniciar, colocando os elementos dentro. Enter, que a gente chamou de arrive. Call, que seria tirar da fila de espera e colocar no caixa. E finish, que a gente chamou de leave, seria finalizar o atendimento, tirando a pessoa do caixa. Todos os métodos só representam isso. Isso daqui, caixas, seria a nossa estrutura. Como é que ficaria o main desse daqui? Que nem o main de todas as outras. Se fosse para fazer o main, def main. E aí é a mesma coisa de todas as atividades. Eu vou manipular o mercado. Posso criar ele com qualquer valor, porque o importante é eu criar. E aí a gente vai ler as linhas. Imprime a linha. Acho que vocês já fizeram isso até cansar, né? Transforma em palavras. E aqui vai pro if. Se a pessoa digitou um show, então, se a pessoa digitou show, então eu imprimo o mercado. Se a pessoa digitou init, aí você cria um novo mercado. Market recebe market, quantidade recebe int de args 0. Quantidade. Se a pessoa digitou insert, aí você cria a pessoa e bota dentro do mercado. Market ponto enter arrive. Então pronto, tá aqui o nosso código. Show init 5 caixas. Errei aqui. É o primeiro parâmetro que vira, que é o parâmetro. Vocês entenderam como é que faz a main quando vocês fizeram nos outros? Ou vocês ainda estão com deficiência nisso? Como é que tá a vida aí? Aí, meu povo. Ótimo. A gente vai transformando os métodos e chamando lá em cima. Transformando os métodos e chamando lá em cima. Então, esse daqui eu fiz errado. Esqueci de colocar o end. Se comando é igual a end, eu dou um break. Ah, ficou faltando o loop infinito. While true.
Ficou faltando o loop infinito. Pronto, a mesma estruturinha. Bora lá. Show, nada. Iniciei 3 caixas. Show, 3 caixas. Insert David. Insert Bruno. Insert Júlia. Show. David, Bruno e Júlia. E aí a gente vai chamando no caixa, mandando embora, chamando no caixa, mandando embora. Esse código, vocês vão ter que fazer uma adaptaçãozinha ou outra. Para quê? Para passar em todos os testes. Para fazer com que as mensagens de erro fiquem certinhas, que nem as mensagens que ele quer fazer. Não coloquei aqui o método chamar, finalizar. Talvez tenha que trocar o nome de um método ou outro, mas é essa ideia de fazer a adaptação. Vou mandar aqui para o Discord para vocês poderem trabalhar com esse código, rodar e adaptar ele para passar nos testes. Python. E será que foi grande demais? Tem um limite, né, de palavras. Tá, ele não me deixa não. Vou fazer assim, pera. Fazer assim. Vou mandar logo por aqui. Vocês peguem ele aí. Peguem ele aí lá no abacaxi azedo, que eu não estou conseguindo mandar pelo Discord. Mas vou colocar num GIST aqui para facilitar. GIST. Bodega incompleta. Bodega.py. Então, vou mandar aqui para vocês esse código. Bodega incompleta. Isso daqui é a estruturazinha que vocês vão usar para fazer todas as atividades. Tem nada que fuja demais a isso que a gente viu exatamente hoje. Manipular elementos que estão chegando, manipular elementos que estão saindo e colocar esses elementos dentro de uma lista. Formatar a lista para ela ser impressa conforme é esperado e processar os elementos de entrada, saída, mandar de uma estrutura para outra estrutura. É isso daí. É uma pena quando a gente só tem uma aula na semana, fica um negócio muito corrido. Então, o que é que eu espero de vocês? A gente vai ter 2 semanas. Eu não queria ter que entrar 3 semanas, mas vamos ver. Eu planejo com que 2 semanas vocês consigam fazer algumas dessas atividades. Só se for muito necessário a gente estica para 3. Mas aí eu preciso ver que vocês realmente estão fazendo. Entendeu? Então, se vocês chegarem tendo revisado o vetor, feito aquele exercíciozinho de treino, entender como é que cria, como é que coloca, insere, remove, aquela manipulação básica, e já começar aqui a bodega e a primeira atividade, aí eu vou com toda a paciência do mundo até que vocês consigam fazer. Meu objetivo é que vocês aprendam. O que não pode acontecer? Perceber que vocês não estão fazendo. Mas se não estão fazendo, eu posso dar todo o tempo do mundo, vão continuar sem fazer. Eu entendo que a gente já está na 7ª semana de aula, estamos chegando na metade do semestre, e eu já coloquei esse conteúdo, né? Normalmente ele é bem no começo da disciplina, mas eu deixei esperar bastante para vocês já entregarem as primeiras atividades e a gente seguir no ritmo. Não desanimem porque é vetor. Eu sei que vetor normalmente deixa o povo meio murcho, mas comecem de manipulação pequena. Manipula um pouquinho, insere, remove, busca, adiciona, retira, e vocês vão ver que como todas as atividades são parecidas, quando vocês conseguirem fazer uma e se sentirem confortáveis, todas as outras elas saem naturalmente sozinhas. Tudo bem?
Ok? Então bora pro chamado.